Bom, falando de investimento em saúde pública no Brasil, a gente tem a pesquisa mais recente da FIA, Fundação Ligada à USP, de 2008. O Brasil tem mantido nos últimos 15 anos a média de investimento anual de 50 bilhões de reais em segurança pública. Isso aí dá uma média de $280 per capita por ano. Essa notícia pode ser boa, pode ser ruim. É boa porque está acima da média na América Latina, mas observado alguns parâmetros aí mundiais, por exemplo, a média mundial de investimento per capita em saúde é $806 per capita. Então, estamos bem abaixo da metade da média mundial. O foco não é esse, né? A ideia é contextualizar esses números para mostrar que talvez as atenções tenham que se voltar, e isso tem sido comprovado aí na pesquisa da FIA, até na opinião do Leandro Fraga, um dos coordenadores da pesquisa, que o investimento ou o foco tem que ser na gestão desses recursos, isso aí em todas as áreas, inclusive a gestão hospitalar, e na incorporação de novas tecnologias, ou seja, gerir melhor o dinheiro público, os investimentos, e buscar utilizar da tecnologia para ter melhores resultados com menos investimento. Daí a contribuição da automação industrial em vários processos, inclusive na saúde pública. Na hora em que se automatiza processos mecânicos, você traz também a possibilidade de manipular grandes volumes de informação de uma forma mais rápida, confiar mais nessas respostas, uma vez que diminui os erros por processos manuais, a identificação e disponibilização de informações relevantes, fazer a mineração, data mining, no que se apura, no que se consegue identificar em processos anteriormente manuais, a estrutura de comunicação ampla, adaptável e acessível, então a busca de padrões para, na interação de soluções, conseguir tornar uma solução modularizável, sempre adaptável às novas tecnologias, gerenciamento eficaz, né, com a abrangência ou a diversidade de serviços oferecidos, você tem a necessidade de ter uma visão de um todo, e o processo de automação ajuda muito isso em todas as áreas. Finalmente, a automação em qualquer área, o objetivo principal é esse, o de integrar informações de equipamentos, sistemas e pessoas. E, utilizando-se disso, diminuir os custos e aumentar as respostas aos investimentos. O foco principal e importante nesse momento, então, é identificar questões de confidencialidade, confiabilidade, privacidade, ou seja, segurança nos processos de automação. Falando de automação hospitalar, existe muita coisa já em andamento e outras ainda ensaiando os primeiros passos, mas numa visão geral, é uma área ainda pouco informatizada ou pouco automatizada. Parte dos processos só tem sido alvo da automação. É uma área multidisciplinar, uma vez que envolve soluções tanto voltadas, novas soluções para hardware, para software, para comportamento das pessoas, a automação ou automatização de processos manuais, e também a necessidade de manipulação ou soluções de automação, de manipulação de equipamentos, remédios, pessoas, e aí é onde começa a se ter uma preocupação maior, uma vez que envolve vidas, diferentemente de outros processos de automação, e no nível de criticidade, às vezes, extremamente delicado. As perspectivas dentro da área de automação hospitalar é atuar tanto na rede de informações como na rede de controle, ou seja, voltar-se tanto para os equipamentos dentro de hospitais, clínicas e ambientes associados, como também as informações que circulam nesse ambiente. E aí, quem está tendo o primeiro contato com a área já começa a pensar, a vislumbrar aí a quantidade de problemas de segurança, principalmente do ponto de vista de privacidade nesse primeiro momento, na hora que a gente compartilha essas informações, e também de disponibilidade na hora que a gente vê que passa-se a depender de equipamentos para respostas que antes eram tidas ou aferidas de forma manual.
A abrangência, então, é extremamente diversificada ou contundente, e o que a gente começa a fazer agora é tentar centrar o foco dessa apresentação, que de fato ainda não começou. Fazendo pesquisas, no final dessa apresentação tem os links que foram de material utilizado para chegar até esses gráficos. Boa parte desses gráficos vem desses links. Alguns não tem a fonte aí, mas tem a referência no final. Então, falando das redes internas ou as necessidades de automação dentro de um hospital ou de um ambiente hospitalar, a gente pode integrar aí muita coisa, né, desde as estações dos pacientes ou PDAs, palmes que tenham circulando dentro de hospitais e clínicas, integração dos laboratórios, setores de radiologia, farmácia, os recursos humanos, setores administrativos, enfim, essa rede interna. Desse universo aí, apenas 4 desses grandes focos internos, que é o registro eletrônico de pacientes, ou seja, a manutenção de uma ficha, um prontuário eletrônico continuamente atualizado de forma automática ou semi-automática, o controle de farmácia e almoxarifado, gerenciamento de medicamentos e equipamentos hospitalares, e os recursos humanos, a equipe médica e os setores administrativos e equipes de apoio dentro das clínicas e hospitais. Falando da interação desses ambientes com sistemas externos, também aí uma vasta gama de possibilidades de automação, né? Isso desde o contato com sistemas de convênio, plano de saúde, outros hospitais e até serviços mais ou menos relevantes, como ambulâncias terceirizadas e clínicas particulares e públicas, e até setores não ligados diretamente a hospitais, como históricos anteriores de paciente, envolvimento com drogas ou envolvimento ou quadros clínicos ou pessoais anteriores, psicológicos, psiquiátricos, que possam interferir no tratamento e possam ajudar na detecção, no diagnóstico mais rápido de problemas e no tratamento desses problemas. Acho que já dá para observar também aí a necessidade de privacidade nesses dados. Também desse universo externo, o foco inicial aí é no próprio paciente, do ponto de vista externo também, ou seja, como o paciente vai ter acesso a seus dados que foram coletados e armazenados em ambientes automatizados no hospital, em clínicas, os próprios hospitais e clínicas associadas, deixando de fora, nesse primeiro momento, todo esse contingente aí de possibilidades de interação com sistemas internos quando se fala de automação. Então, resumindo o escopo dessa apresentação, ela vai focar em automação hospitalar na rede interna, voltada para equipe médica, pacientes, equipamentos, almoxarifado e medicamentos, e a rede externa, o acesso a dados dos pacientes, os hospitais e clínicas. Dentro desse universo, ainda focando mais um pouco, a ideia é identificar problemas ou novas possibilidades de atuação dentro da área de identificação e rastreio de pessoas e objetos dentro do ambiente hospitalar. E, mais especificamente, acho que o interesse dessa reunião e o foco pessoal é na área de segurança da informação nesse processo de identificação. Então, acho interessante fazer essa contextualização, já que é uma área muito abrangente e a gente corria o risco de ser generalista demais e não chegar a lugar nenhum. A ideia é abordar o processo de segurança dentro das soluções de identificação. Com isso, fica de fora uma série de coisas aí, né? Tem muito assunto interessante e até sugestão para quem quer iniciar ou quer pesquisar na área, muita coisa que não se trata diretamente nesse estudo preliminar, como, por exemplo, armazenamento de informações, tolerância à falha, segurança de hardware e software, do ponto de vista dos equipamentos voltados para o tráfego de dados e armazenamento e distribuição de informações, segurança física, controle de acesso, métodos gerenciais, a resistência das pessoas que vão utilizar o sistema em utilizar esses sistemas, ou seja, o pânico ou o repúdio em utilizar sistemas automatizados, tendo a preferência por papéis e por informações da forma tradicional, treinamento, atualização de usuários, extremamente importante, mas também fica de fora, uma vez que não está no foco desse estudo inicial, manutenção e administração de sistemas, vírus e similares,
No final tem um link aí para um paper bem interessante, já falando sobre os primeiros worms aí ensaiados para tumultuar a vida da transmissão de dados dentro do ambiente de automação hospitalar e erros humanos de entrada de dados. Isso aí só está tratado indiretamente, uma vez que no processo de automação, naturalmente, pela diminuição da entrada de dados manuais, diminui a possibilidade de erros, mas não acaba com eles. Então, o motivo principal de deixar isso tudo de fora é o foco, a contribuição ao foco desse evento, que é tratar de aspectos novos relacionados à segurança. Falando, então, de automação hospitalar, as aplicações específicas tratadas nessa abordagem inicial, monitoramento de equipamentos, pacientes, médicos, enfermeiros, equipe de apoio, a identificação e controle de pacientes, identificação de funcionários, controle de acesso, o pedigree eletrônico, não tem a ver com animais, na realidade esse é um processo de controle de medicamentos, né, e rastreio de medicamentos desde o processo de fabricação até o prazo de validade expirado ou o consumo desse medicamento, prateleiras inteligentes e soluções associadas. Aqui, então, vou passar rapidamente algumas figuras extraídas dos links que estão no final da apresentação, o que já se tem na área de automação hospitalar, que são relativas novidades nesse processo de automatização. Os quiosques eletrônicos, a ideia é que se tenha quiosques como esse espalhados em ambientes hospitalares e que possam ser acessados pela equipe médica, por pacientes e por curiosos, mas cada um a partir da sua identificação com níveis de acesso diferenciados. Esse é um dos pontos com relação à privacidade. E claro que um visitante do hospital não pode ter um nível de acesso no quiosque como esse ao prontuário que um médico tem. Existem as necessidades específicas e isso e vem sendo tratado com os quiosques eletrônicos. A identificação de pacientes, isso aí está diretamente ligado à nossa linha de pesquisa, seja através de pulseiras, através de tags ou através de implantes de chips na pele, por baixo da pele. A monitoração de pacientes com problemas de saúde, por exemplo, diabéticos, nessa solução aí apresentada e já em implantadas em algumas clínicas, os pacientes diabéticos monitoram, fazem periodicamente os testes de glicose e esses testes são passados para uma rede ou para um sistema centralizado que mantém um gráfico periódico de como está o andamento ou o tratamento de sua diabetes e também o seu médico pode e é acionado quando for o caso e fica monitorando à distância esse tratamento. As prateleiras inteligentes, a identificação tanto de equipamentos como de prontuários, como de medicamentos identificados com certa distância, na hora, facilitando o acesso a isso, principalmente em casos de emergência. O gerenciamento de arquivos, principalmente importante, principalmente quando se quer ter acesso a exames anteriores de pacientes, a prontuários que foram manipulados recentemente ou não, desde exames, raio-x enfim, toda a ficha médica centralizada num canto só e de fácil acesso, ou pelo menos de fácil identificação, quando necessário buscá-lo novamente. Gerenciamento de equipamentos, principalmente equipamentos caros ou que necessitam serem utilizados de forma imediata. É uma constante na pesquisa dentro das necessidades hospitalares. Há um procedimento de emergência e um equipamento que tem pouca quantidade no hospital, ele não é localizado de forma ágil, isso termina atrapalhando ou atrasando um tratamento, e também para prevenir o roubo ou até a subutilização de equipamentos, fazendo a identificação dentro do ambiente hospitalar. Controle de banco de sangue, identificação mais ágil e rápida através de tags nas bolsas de sangue e em prateleiras, agilizando também o acesso a esse tipo de recurso. O gerenciamento de leitos, eu diria que a automação hospitalar está bem avançada nesse aspecto aí, ou nesse foco. Os leitos têm identificações únicas, e isso aí vai desde o controle do asseio, ou seja, da preparação do leito para novos
pacientes, como também a vinculação do leito à ficha do paciente, a gravidade do tratamento, o local dentro do hospital, tamanho dos leitos, por exemplo, saber rapidamente se existem berços disponíveis para recém-nascidos ou leitos em tamanhos maiores ou menores para atender demandas específicas. Isso dentro de um hospital feito de forma automatizada, de fato, traz uma ajuda bem significativa. Por fim, a UTI neonatal, né, aí tem um ambiente completo, ideal pelo menos a priori, ideal de identificação de recém-nascidos, que vai desde a informação para familiares, para curiosos, para que estão lá na sala de espera, para as mães que estão nos quartos, para os pediatras, para saber como é que está a situação do bebê lá na UTI neonatal. Tudo isso utilizando pulseiras com RFID nos bebês e sensores ou leitores com antenas em pontos estratégicos, centralização de dados num servidor do hospital e disponibilização, por exemplo, na rede sem fio ou numa rede fechada dentro do hospital. Agora, finalmente, vamos começar a nossa apresentação, já que a gente deu essa visão geral do que se espera ou do que se foca nesse primeiro momento. Mudando, então, o título da palestra agora para Estado da Arte da Insegurança em Soluções de Identificação baseadas em RFID na área de automação hospitalar. Esse é o foco principal. A pesquisa tem sido feita com o apoio e diretamente voltada com a UFRN e a UERN, a Universidade Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, junto com a Secretaria de Segurança de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, através de 3 laboratórios específicos, principalmente o laboratório de automação hospitalar e bioengenharia, do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da engenharia elétrica e computação da UFRN, que já mantém estudos aí na área de automação hospitalar, muitos já implantados com resultados que resultaram em publicações internacionais na área, mas até esse momento com pouco ou nenhum foco na área de segurança. Então, me juntei recentemente a esse grupo no doutorado e a ideia é abordar agora situações ou soluções que já foram implantadas e já têm alguns resultados preliminares ou até avançados e focar na segurança da informação nessas soluções. O AB ali é o Hospital Universitário Ana Bezerra, um hospital que fica no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Cruz, uma cidade com 30 mil habitantes, mas que esse projeto piloto de automação hospitalar teve pleno êxito e levou a um nível de controle bem significativo nesse hospital piloto onde foi implantado essa solução. Uma das soluções iniciais apresentadas ou implantadas no UAB é a monitoração desde equipamentos do leito, dos dados do paciente. Então, já havia o monitoramento de frequência cardíaca, oxímetro de pulso, sensor de temperatura. Esses equipamentos foram ligados a middlewares, né, que foram preparados para receber esses dados e ficar jogando isso na ficha do paciente diretamente. Os pacientes e leitos e equipamentos foram identificados através de pulseiras e tags RFID e o setor de laboratório e secretaria, ou atendimento ao usuário, foi integrado às soluções implantadas diretamente nos quartos dos pacientes, de forma a integrar pelo menos 3 setores do hospital. O setor de atendimento direto ao usuário, o setor de atendimento externo, ou seja, a recepção, e o setor de laboratório. Inicialmente foram utilizados os smart cards. A ideia era que cada médico ou pessoa da equipe médica, paciente e quem tivesse ligado diretamente ao paciente tivesse um smart card e cada um fazia seu uso de acordo com a conveniência ou com a necessidade. O cartão do paciente era utilizado para alimentar o sistema com informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Os médicos utilizavam seus cartões para ter acesso a dados privilegiados da ficha do paciente e também para serem localizados. E
a equipe de apoio, a equipe de enfermagem, utilizava periodicamente na administração de medicamentos e para evitar uma situação rotineira, infelizmente, em alguns hospitais, que é a troca de equipamentos ou até o esquecimento da administração de medicamentos. Então, o controle ou a integração do prontuário do paciente com o atendimento da equipe médica de enfermagem no leito do paciente diminuiu a praticamente zero a ocorrência de problemas da administração de medicamentos. O sistema por completo, então, atingiria ou abrangeria o setor médico, administrativo, bioquímico, de enfermagem, laboratório e a recepção. E além, inicialmente usados smart cards e leitores, depois foi expandido para o uso de pulseiras RFID e essas tagzinhas que foram incorporadas ou utilizadas nos exames laboratoriais. A ideia é que cada exame feito pelo paciente recebesse uma tag RFID, cada paciente recebia uma pulseira e cada membro da equipe médica recebesse um cartão, um smart card. E leitores espalhados estrategicamente e utilizados para alimentar e para ler esses dados durante esse processo. Eu acredito que a maioria saiba como é que funciona o RFID, mas tem outros links no final do trabalho, mas dando uma visão geral, né, ou até para desassociar o conceito que alguns têm, que a RFID seria um substituto dos códigos de barra, na realidade é uma tecnologia complementar, e o principal foco do RFID é que ele não precisa da visada direta ou do contato com o código. E, além disso, as possibilidades que existem de padronizar tags, ou seja, os próprios códigos nas etiquetas, nos equipamentos ou nas pessoas, e associar a essas etiquetas mais informações do que o código de barras tradicional, através do uso de etiquetas passivas, ativas ou semi-ativas. Se pode ter até, na padronização, 196, 800 bits armazenados dentro dessas etiquetas. Também a forma de atuação das tags RFID diverge ou é diferenciada do código de barra, uma vez que ela não é somente utilizada para leitura. Na realidade, mesmo as tags mais simples, que são as passivas, os leitores, ao se aproximarem dessas tags, eles energizam, ou seja, jogam, alimentam essas tags que os transponders retornam as informações armazenadas nessas tags para os leitores que, por sua vez, passam para os sistemas. Então, resumindo, a gente tem as tags, ou os transponders, né? Os leitores, com suas antenas de captação para os mais diversos usos, e o software e o hardware, o middleware utilizado para receber os dados desses leitores e utilizar de alguma forma, centralizando ou gerenciando as informações das tags. Vantagens existem várias aí, a maioria delas são vantagens do próprio processo de automação em qualquer área, além da hospitalar, mas com certeza a redução de custos, principalmente a médio e longo prazo. Quem pensa em aumento de custo no primeiro momento, tem que observar a redução posterior em função dos resultados, a eliminação ou diminuição de erros humanos pelo processo de automatização, aumento de velocidade de processos, melhor controle de qualidade, esse aspecto bem interessante, a operação sem a necessidade de contato físico ou de permanência em ambientes insalubres, pode-se ter acesso a resultados, por exemplo, de exames radiológicos, assim que eles são realizados, sem a necessidade de ir até o ambiente específico, e também ou ter resultados ou diagnósticos de pacientes com alto risco de contágio, sem que haja o contato físico com esses pacientes, uma vez que, dependendo da frequência utilizada nas soluções de RFID, pode-se ter dezenas, até em torno de 100 metros, você pode ter a coleta dessas informações sem a necessidade de chegar próximo, como era o caso do código de barra ou dos processos manuais. Essa talvez uma das maiores vantagens da utilização do RFID. A capacidade de armazenamento de dados coletados, leitura simultânea de vários itens, né? Isso aí tem sido bastante utilizado em processos de logística, em supermercados e empresas da área de transporte. Também é interessante no ambiente hospitalar, uma vez que, a partir de uma única
de um único leitor, pode-se ter acesso a várias informações de vários pacientes, leitos, equipamentos simultaneamente, ao invés da coleta individual na forma de utilização de scanners e código de barra, captura de dados sem necessidade de visada direta, possibilidade de reutilização e alta durabilidade das etiquetas, quando for o caso, e rastreabilidade de produtos e de seres vivos. Isso aí é polêmico, no final a gente conversa um pouco sobre essa rastreabilidade. Identificação de pacientes através de pulseiras, crachás, microchips, e a identificação da equipe médica na forma de uniformes, crachás ou através de smart cards. Esse aí é um ambiente quase que ideal, ou que se espera, nesse primeiro processo de informatização ou automação hospitalar. O que está aí em vermelho é a equipe médica, médicos e enfermeiros. A central está ali no posto de saúde, aquele quadradinho. As estrelas em azul são leitores associados a antenas espalhados no ambiente hospitalar, ligados naturalmente a uma rede interna. Os pacientes estão em verde ali, cada um com a tag associada a ele, seja na forma de pulseira ou de cartão. E os leitos também, observe que cada cama tem ali ao lado uma tag também para fazer a associação do leito com o paciente. Também nas portas dos quartos tem tags RFID, de forma que você tenha o controle dentro de um ambiente. Sim, e os equipamentos em laranja. Então, você dentro de um quarto, você teria informações do próprio quarto, do leito, dos equipamentos utilizados, das camas e dos pacientes que estão sobre essas camas, além da entrada e saída e o que fez cada membro da equipe médica, seja o médico, seja a equipe de enfermagem. Aí ficou de fora ainda, por questões de espaço e até visuais, didático-visuais, o gerenciamento, o monitoramento dos medicamentos. Já existem soluções tanto para separação de material dentro das farmácias hospitalares, como também da identificação de prazo de validade, separação e administração desses medicamentos. Os 3 principais problemas, então, a primeira, a falta de normatização, que vem sendo, de uma forma bem consistente, trabalhada e padronizada. Custo, né? Custo-benefício é uma coisa que é difícil de se mensurar, depende dos objetivos que se quer no processo de automatização. E, principalmente, a parte de segurança, privacidade, integridade, disponibilidade e autenticidade dos dados dentro desse ambiente. Falando de padronização, a ISO 18000 tem tratado desde a padronização de frequências, como de utilização, quantidade de dados e personalização de campos nas tags, mas deve se tornar uma ISO, a padronização mais aceita, utilizada e trabalhada atualmente, é a proposta ou encabeçada pela empresa GS1, uma iniciativa mundial chamada EPC Geração 2, que é um pool de empresas que já trabalham na área de identificação por RFID, voluntários e aberto a contribuições em todo o mundo. Essa padronização tem sido referência tão ou mais importante nos processos de pesquisa, como também na implantação no dia a dia. E, provavelmente, pelo andamento que se tem e a seriedade do trabalho desse grupo, vai se tornar um padrão para o uso de RFID. Com esse padrão, surgiram novos nomes ou novos conceitos aí ligados à identificação por RFID, como o conceito de sistemas fechados e abertos. Isso influi diretamente sobre o que se está querendo proteger num ambiente interno e externo. Trazendo para a área hospitalar, redes fechadas seriam aquelas em que o acesso seria limitado ou exclusivo de pessoas diretamente ligadas àquela área, no caso do hospital, equipe médica, pacientes e acompanhantes, e os sistemas abertos quando há migração de parte desses dados, por exemplo, para acesso a partir de clínicas, planos de saúde e hospitais e estabelecimentos parceiros conveniados com esse ambiente hospitalar. Um código bastante utilizado e normatizado dentro da área de RFID é o EPC, ou o Código Único do Produto Eletrônico,
o tamanho, o formato tem se tornado padrão a partir da EPC geração 2. Serviços de descoberta de EPC, informações de EPC e serviço de nomes de objetos. Quase que um DNS dentro de ambientes utilizando RFID, para identificar, por exemplo, categorias de tags e também códigos específicos por categoria para localizar mais rapidamente o que se quer, uma vez que se monitora tanto pessoas como equipamentos, como medicamentos e outros objetos dentro do mesmo ambiente. Falando aí, eu vou deixar esse quadro para consulta posterior, mas só mostrando que existem padronizações para cada faixa de frequência, dependendo da utilização. Então, se quer se priorizar, se quer se padronizar a utilização quer se utilizar uma distância maior ou uma distância menor, você usa a frequência específica. Não posso deixar de falar do projeto BRIDGE, que é um projeto encabeçado pela União Europeia, que busca padronizar a utilização de RFID no mundo. Desde 2002 começou-se a falar no projeto BRIDGE, de 2005 para cá ele tornou-se forte e hoje atua em várias áreas. Dentro dessas áreas foram constituídos 15, não foram grupos de trabalho, chamados pacotes de trabalho, e o mais específico, o pacote de trabalho 4, que é voltado para a segurança da informação. Esse o que nós estamos voltados atualmente. Dentro disso, o foco principal é em 3 linhas: a segurança, a análise, requisito e disseminação de processos de segurança dentro do uso da RFID, segurança e integridade dos sistemas e a infraestrutura de rede. Aí são os 16 papers já lançados, bem extensos, o resultado do WP4 do projeto BRIDGE. Aí está o site, quem tiver interesse, bem interessante baixar e começar a mexer ou a contribuir com esse estudo. Dentro desses papers, os 16, foram identificados ou focados subgrupos, tratando 4 níveis diferentes de segurança dentro do processo de identificação por RFID. E dentro desse foco, até o momento, existem 4 problemas ou situações relacionadas à segurança ou insegurança da informação, diferentes dos problemas tradicionais de segurança em outros ambientes. Ou seja, aqui está o foco, de fato, da apresentação, seria a abordagem desses 34 pontos, ou os principais deles, voltados aos leitores, às tags RFID, à rede e às aplicações. Eu diria que mais especificamente entre leitores e tags, e na comunicação desses leitores com os sistemas de automação hospitalar. Eu elenquei aí os principais problemas, alguns são históricos já, desde a troca de preços em supermercados e mercadinhos. Isso aí é um problema que foi portado para o uso de tags RFID, que o extravio ou troca intencional ou não de tags dentro de um ambiente hospitalar seria extremamente crítico. Por exemplo, o maior problema é evitar ou diminuir a troca intencional ou não de resultados de exames, de identificação de tipos de invólucros, de embalagens de sangue no banco de sangue, medicamentos, enfim. Então, como fazer que nesse processo manual de colagem da tag ou num processo intencional de alteração de dados, mudança de uma tag de um leito para outro, de um paciente para outro, isso ser identificado e ser remediado o mais rápido possível. Infelizmente, ainda depende de processos manuais, esse é o maior problema, além do custo para identificar isso aí. A clonagem de tags, a reutilização de tags antigas, lembrando que não é uma simples etiqueta, é uma etiqueta que tem um transponder e pode ser alimentado. Então, isso é bom porque diminui o custo na hora que se faz reutilização, mas é ruim porque a tag reutilizada ou clonada pode se fazer passar por outras, trazendo prejuízos financeiros e provavelmente ou possivelmente problemas relacionados à segurança e à saúde do paciente. A garantia de indisponibilidade de informações após o uso final. Aí tem a Ivete Sangalo saindo do hospital e presumindo que ela
estava com uma tag RFID junto ao corpo de alguma forma, seja na forma de pulseira ou cartão, ali tem todos os dados, ou parcialmente os dados de saúde dela, da criança, e após sair do hospital, isso tem que ser ou retirado, ou pedido de volta, ou inutilizado, ou simplesmente que ele pare de transmitir informações para leitores. Isso, se permanecer alimentado essa tag, pode ser alvo de leitores externos que têm acesso, por exemplo, a dados do paciente que deveriam ser sigilosos no ambiente hospitalar e para o próprio paciente. Também a leitura. Tá bom. Então, as tags, os leitores, a identificação em vários níveis, paciente, cama e quarto, e a comunicação dos sensores com os sistemas hospitalares. Aí algumas preocupações próximas ou não tão significativas como as anteriores, e o mais polêmico atualmente, que é o implante de chips em seres humanos, a questão do Very Chip, né, com movimentos mundiais, internacionais, contra a inserção de chips em humanos. Tem um vídeo disponibilizado no FTP, um pouco sensacionalista, mas que já é interessante se pensar sobre o quanto de informação vai se ter disponível para leitores implantados em chips em seres humanos. O mito do uso de RFID e GPS ainda é mito por enquanto, até que se consiga diminuir os transponders de GPS e associar ao RFID. Não dá para se colocar ainda uma bateria de longa duração dentro do corpo, mas quando a miniaturização disso e o uso associado ao RFID pode gerar problemas de segurança e insegurança no rastreio e identificação de pessoas. Bibliografia, os links principais. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!